daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. O destaque de hoje vai para os baldios, porque o concelho tem importantes parcelas de terrenos ditos baldios. São baldios, uma definição possível, os terrenos não apropriados individualmente de que os vizinhos de um ou mais povoados podem tirar proveito de acordo com a natureza do terreno e respeitando os usos e costumes. No nosso concelho existem terrenos baldios em quase todas as freguesias, mas são as freguesias localizadas no perímetro da Serra da Cabreira as que maior área de baldio detêm. Entregues durante décadas aos municípios, no período liberal e da Primeira República, e no Estado Novo aos serviços florestais, estes terrenos comunitários estão, desde a democracia, recuperados em 25 de abril de 74, maioritariamente entregues à gestão dos compartes, através dos respectivos conselhos diretivos de baldios. Mas no início da década de 70, a esmagadora maioria da área baldia encontrava-se na mão dos serviços florestais. Eram quase 500 mil hectares submetidos a norte do Rio Tejo. Curiosamente, no nosso concelho, a gestão está praticamente a 50% à responsabilidade das juntas de freguesia e dos conselhos diretivos de baldios. Qual a origem histórica dos baldios? Qual a sua importância atual na cultura e na economia locais? Qual deveria ser a sua gestão? Compartes, freguesias, municípios e que aproveitamento podem ter no futuro? São estas as 4 questões a que vamos tentar responder e para convidamos o nosso painel já habitual, um triunvirato de cidadãos com percurso da vida política conhecida. José Marcos Fernandes, professor universitário, Armando Ferreira, professor do ensino secundário e Carlos Alberto Gonçalves, também professor do ensino secundário. Convém dizer que tentamos também ter aqui um especialista da área da gestão florestal. Não foi possível até à hora do registro desta conversa. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Professor Armando, começamos pelas... qual a origem dos baldios? Em primeiro lugar... De uma forma breve e sintética. Sim, em primeiro lugar, boa noite aos presentes, boa tarde, desculpem, e também, e principalmente aos ouvintes da Rádio Alto Ave, onde quer que se encontrem, e votos muito especiais àqueles que nos estão a ouvir além fronteiras. Falar da origem dos baldios, isso levaria aqui a uma necessidade de muito tempo. No entanto, convém dizer que estamos a falar de terra, estamos a falar da terra. E a terra teve sempre uma importância muito grande ao longo da história. Aliás, um dos pilares do ideal de autarcia, que é o ideal de se ter todas as condições para se viver bem, um dos principais pilares do ideal de autarcia está precisamente na terra. Se nós repararmos, foi a terra que inclusivamente moldou civilizações, foi a terra que contribuiu para o sedentarismo, e com ela a fixação das pessoas, a prática da agricultura. E reparem, o homem moldou a terra, mas a terra também moldou o homem. Vejam como os egípcios foram-se instalar, esta sociedade desenvolveu-se onde? Numa terra, mas essa terra estava junto ao Nilo. Vejam a relação. Beneficiada pelos aluviões. Exatamente, beneficiada pelas cheias do Nilo, e daí se constituiu uma sociedade pré-clássica. Poderíamos também dar o exemplo dos sumérios com a Mesopotâmia. Veja, Mesopotâmia, uma terra situada entre... Mesopotâmia significa precisamente entre dois rios. É o rio Tigre e o rio Eufrates. Vejam também a terra como marcou as culturas, tanto pela positiva como pela negativa. Por exemplo, os gregos que viviam numa zona árida, junto ao Mediterrâneo, mas numa zona árida, não tendo condições para sobreviver, tiveram que se fragmentar e constituíram-se várias cidades-estado, porque a terra era exígua. Então tiveram que procurar. Pelo contrário, os romanos... Reparem, Grécia e Roma, do qual
cujo legado marcou profundamente a civilização ocidental da qual nós dependemos. Por exemplo, daí hoje se falar da importância da Grécia, do desastre grego, se acontecer. Exatamente, reparem que continuamos a estar marcados pela Grécia, por esta antiga cultura clássica. Agora, a cultura clássica é greco-latina, falando do Império Romano. Reparem, o Império Romano, por razões diferentes, era uma zona rica, que tinha todo o pilar do ideal de autarcia, e porque era uma zona rica, situada na região do Lácio, como era constantemente atacada por outros povos, dada a riqueza dessa terra, os romanos disseram não. A melhor defesa será o ataque, e de uma região do Lácio, de uma cidade de Roma, se fez um império. Alargar a fronteira. Vamos alargar a fronteira, e foi o que aconteceu. Ora, o nosso país é também o resultado disso. É um benefício. Portanto, esta atribuição de benefícios, que na Idade Média se chamava feudo, esta atribuição de um benefício já é anterior à nacionalidade, mas surgiu com outro impacto, principalmente durante as invasões muçulmanas, em que os reis fragilizados e perante, primeiro, as invasões bárbaras. Depois do período da Reconquista. Exatamente. Primeiro as invasões bárbaras e depois, durante o período da Reconquista, com as invasões muçulmanas, os reis e as monarquias fragilizadas tiveram necessidade de entregar grande parte do seu reino a particulares, que poderia ser a igreja, que poderia ser um cavaleiro, e assim, em forma de agradecimento, surgiram os benefícios. Reparem, o caso de Portugal, o nosso país, é o resultado disso. Quando um jovem cavaleiro francês veio ajudar o rei de Castela, Afonso VI, na luta contra os muçulmanos. Estamos a falar de Dom Henrique, o pai de Afonso Henrique. Exatamente, Dom Henrique de Borgonha, que recebeu de Dom Afonso VI uma filha, Dona Teresa, mas também recebeu um importante pedaço de terra, chamemos-lhe assim, o Condado Portucalense, onde ele era, ao mesmo tempo, um senhor feudal que prestava obediências ao sogro, mas era, ao mesmo tempo, um conde. E foi nesta promiscuidade, ao longo da história, não sabendo muito bem onde é que está o senhor feudal e onde é que está o conde funcionário régio, que, aproveitando-se de uma certa fragilidade e de uma desorganização dos reinos, foram-se alargando terrenos, benefícios que teriam dado, em grande parte, origem aos baldios. E os baldios, tal como os conhecemos hoje, da gestão, conforme já dissemos na introdução, como terrenos geridos pelas populações, são mais recentes. Sim, são mais recentes. No liberalismo, como Mouzinho da Silveira, ele tentou introduzir esta orgânica, mas todo aquele frenesim revolucionário do liberalismo, importando muitas das ideias da Revolução Francesa, fez com que grande parte das terras que foram retiradas à Igreja e que deveriam ter esta finalidade, acabaram por se dispersar, não se sabe muito bem com quem. Com a República deu os primeiros passos na valorização dos baldios. Curiosamente, o Estado Novo, porque Salazar tinha aquela ideia de fazer de Portugal a mais formosa das herdades, que seria uma aposta na agricultura. Curiosamente, o Estado Novo, com o povoamento florestal, em 38, e com o Código Administrativo de 40, ao florestar, mas ao proibir, por exemplo, o pastoreio daquelas comunidades de montanha, penso eu que o Estado Novo tinha uma finalidade, que era a de tentar acabar com os baldios. Mas aí entra também o conflito.
Exatamente com os povos. Exatamente, e começam aí... Que na literatura estará mais conhecida está Quando os Lobos Oivam, do Aquilino Ribeiro. Exatamente. Aliás, nós, se quisermos saber estas coisas, não há dúvida nenhuma que nós podemos consultar a história, mas há livros, há escritos que, sem serem livros da especialidade, como Viagens na Minha Terra, etc., dão-nos uma perspectiva muito real do que era. Essa obra que refere, e penso que foi feliz na abordagem que fez, é um exemplo disso. Mas de qualquer modo, segundo uma pesquisa que eu fiz também, naturalmente tem de se procurar alguma informação sobre isto. Há também nesse período também uma luta ou disputa que o Estado Novo tem com os homens que se ligam exatamente à terra à procura desse grande jardim que seria foi mais formosa das herdades. Com os industrialistas, os chamados industrialistas, aqueles que tinham a visão de que o país precisava de se industrializar para se defender, para progredir. Sim, mas essa polémica já é velha. Essa polémica já é velha e, infelizmente, contribuiu decisivamente para o atraso de Portugal. Foi quando, no século XVII, nós víamos, por exemplo, uma França, mas principalmente uma Inglaterra, de mãos dadas entre o poder, a indústria saída da terra e a indústria propriamente dita, ambos os landlords que eram os industriais da terra, mas depois havia os industriais da fábrica, os industriais da manufatura. Da manufatura ou da maquinofatura. Os dois grupos de mãos dadas, isto é, uma aristocracia e uma burguesia, nós víamos os dois de mãos dadas, cada um sem grandes rivalidades, cada um a defender os seus interesses e com isto a fazer evoluir o país. Nós já nessa altura tínhamos uma guerra entre os donos da terra que diziam: vale mais uma pipa de vinho do Porto que toda essa quincalharia que fazem nessas fábricas. Reparem que já nessa altura, nós demos o mote daquilo que haveríamos de ser mais tarde e que foi flagrante também no Estado Novo. Uma rivalidade doentia entre os aristocratas, os terratenentes e uma indústria e uma burguesia mais empreendedora, ao fim e ao cabo herdeira de uma revolução industrial que nunca chegamos a ter a sério em Portugal. Professor Carlos Alberto, quer dizer alguma coisa sobre esta questão, este início ou esta história dos Boa baldios? tarde a todos os presentes e a todos os que nos ouvem em casa. Acerca dos baldios e da sua origem, a sua história, acho que o professor Armando deu aqui uma exemplar aula acerca da sua história e da sua evolução, da evolução destas terras que, no fundo, são terras comunitárias, são terras das comunidades, dos compartes e, no fundo, como em tudo, com aspectos mais positivos, em algumas alturas, com aspectos mais negativos noutras, mas o certo é que é um benefício, é um bem que está ao dispor das populações e a questão, segundo aquilo que me parece, é o que é que nós poderemos fazer destas terras que estão à disposição das populações e como poderemos beneficiar cada vez mais e melhor delas. Então será que estão bem aproveitadas? Vamos então tentar primeiro refletir um pouco, e peço a entrada do professor Marcos Fernandes, que é a importância atual na cultura e na economia locais. Muito boa tarde. Aparentemente este tema dito dos baldios, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, e o professor Armando Freire acho que é capaz de ajudar, que no princípio da conversa falávamos aqui da Constituição Política Portuguesa
e do termo que a Constituição utiliza para se referir a estes terrenos. E penso que a Constituição não usa o termo baldios. Penso que usa o termo terrenos comunitários. Ou propriedade comunal. Ou propriedade comunal. Sim, sim. Porque, de facto, a palavra baldio, num dado momento, significou terra de ninguém. Ora, pode levar a segundas interpretações. Exatamente. Ora, esses territórios não são terra de ninguém, são territórios dos povos, territórios comunitários. Uma outra observação inicial que gostaria de fazer é sobre a importância deste tema. Aparentemente, talvez alguns dos nossos caros ouvintes possam pensar que este tema que é desinteressante. Não é. O que o professor Armando Ferreira acabou de fazer é muito importante porque ele referiu-se a um fator que é um fator genético, é um fator histórico, para compreendermos esta questão dito dos baldios. Mas eu gostaria de ligar esta questão exatamente com a questão mais vasta do ambiente e da floresta. E queria dizer isto. Este tema, penso que é de suma importância para todo o nosso concelho. E se há algum interesse pode ter esta conversa que nós hoje estamos aqui a desenvolver, o interesse, a meu ver, devia ser este. Pelo menos este é o meu objetivo. Eu gostaria que o nosso concelho se voltasse para a nossa serra, que o concelho de Vieira do Minho se voltasse para a serra. Nós ouvimos dizer que Lisboa... Ou volta-se mais para a serra. Mais para a serra, porque fala-se de Lisboa se deve voltar para o rio. Muito bem. As cidades ribeirinhas devem, de facto, voltar-se para o mar, voltar-se para o rio. Mas penso que o nosso concelho poderia, com vantagem, voltar-se exatamente para a serra. E digo isto pelo seguinte, porque para analisarmos este tema, eu acho que em primeiro lugar devíamos fazer um diagnóstico da situação, isto é, do estado em que se encontra a Serra da Cabreira, do estado em que se encontra o património natural e até o património construído na Serra da Cabreira. E se perguntarmos aos vieirenses isto, em que estado se encontra a Serra da Cabreira e aquilo que foi construído nessa serra, os caminhos ditos florestais, as casas florestais, outros equipamentos que há pela serra. As casas estiveram, de certa maneira, embora hoje sejam um património, estiveram, de certa maneira, ligadas ao domínio que as populações nem sempre aceitaram dos serviços florestais. Dos serviços florestais. Ora, muito bem. Portanto, mas eu queria dizer que deveria ser declarado em Vieira do Minho o estado de calamidade pública do nosso património natural. E a questão dos incêndios, que é uma tragédia, portanto, os incêndios têm sido, e foram nos tempos mais recentes, de facto, uma tragédia no nosso concelho. E se nós não formos capazes de, portanto, não formos capazes de encarar de frente esta questão, nós estamos a precipitar aquela decadência do nosso espaço territorial, uma decadência que já vem de há longas décadas. E se me permitem, hoje em dia nós conseguimos saber tudo. Eu procurei ler 2 estudos que estão disponíveis na internet e um deles é de um estudioso chamado António José Bento Gonçalves, que fez um estudo exatamente sobre a situação da floresta e dos incêndios em Vieira do Minho e que conclui do seguinte modo. Se me permitem, vou ler. Atualmente temos um deficiente ordenamento e graves lacunas na proteção contra incêndios florestais, bem como uma floresta mal gerida, quando o é, diz ele, tudo isto num contexto de despovoamento das áreas serranas e de uma acelerada mudança dos padrões tradicionais. E depois diz ele, urge, pois, inverter esta situação atual de desconstrução, é o termo que ele usa, mas quer dizer desflorestação,
e passar definitivamente para uma situação de gestão florestal sustentável. Portanto, uma questão aqui que nós temos que deveríamos... A sustentabilidade é um termo da Exatamente. atualidade. A sustentabilidade do nosso meio ambiente, a sustentabilidade da floresta. Portanto, o diagnóstico, acho que eu faço, pelo que observo, o diagnóstico que eu faço do estado da floresta, do estado do território, da área florestal e da nossa serra, o diagnóstico que faço é, de facto, um diagnóstico muito negativo. Muito negativo. E portanto... Mas, de qualquer maneira, e a ideia era esta, de qualquer maneira, estes territórios, a serra é em grande parte constituída por terrenos baldios, têm importância, têm tido ao longo da história, o Dr. Armando falou nisso ainda no início, tem uma importância quer na cultura, quer na economia locais. Evidentemente, porque tem uma importância na economia local, mas o problema é que, de facto, o Aquilino Ribeiro, por exemplo, acusa o Estado Novo de só ter olhado para a serra com olhos de economia. Mas hoje nós estamos noutro tempo e o problema não é só económico. É evidente que a serra que tem uma potencialidade económica muito grande. Do lado do aproveitamento, é assim que ele diz, não é? Exatamente. Mas a questão, hoje em dia, é a questão ambiental. A questão ambiental. E também económica. Mas o para já. Não, e depois, a questão, referiste aí um aspecto muito importante, os incêndios, a desflorestação. É que nós não podemos, nós temos que ver estes problemas todos de uma forma interligada. É que, se em tempos, a Cabreira, e basta ler a monografia de Vieira do Minho, do José Carlos Alves Vieira, onde, em meia dúzia de linhas, mesmo numa leitura na diagonal, nós nos apercebemos da importância económica que tinha a Serra da Cabreira por volta dos anos 20. Mas hoje deveria ter ainda muito mais. Porque se nessa altura a Cabreira tinha uma importância económica, hoje nós não podemos desligar a importância económica do ambiental e do turismo. Hoje o turismo é uma fonte, é uma receita importante. Uma fonte de receitas. E a Serra da Cabreira, ao ser um local onde estes três fatores se possam conjugar, nós temos aqui aquilo que se pode chamar... De qualquer modo, há que criar normas de gestão. Nós temos ouvido isso aqui. O que é que se pode e não se pode, o que se deve e o que não se deve fazer na serra. Repare, eu que desejaria e ficaria muito satisfeito é se, no final deste debate, algumas pessoas com responsabilidade, mas que, ao fim e ao cabo, responsabilidades temos todos, mas aqueles que têm mais responsabilidades, que refletissem um bocadinho sobre isto, sobre um património riquíssimo que nós temos, mas que está a morrer. Mas há algum trabalho feito, nomeadamente a fauna e a flora da Cabreira. Está a desaparecer. O património há inclusivamente trabalhos de investigação feitos sobre a riqueza em termos de minerais da Serra da Cabreira, com espécies únicas a nível da Península Ibérica, que muitas pessoas desconhecem. Ao desconhecerem, não há uma proteção, não há uma proteção desse património. Ao não haver uma proteção, há uma destruição. E eu lembro-me quando fui aqui há uns anos... E uma utilização um pouco livre da serra. É um pouco livre. Demasiado ao sabor da vontade dos grupos de interesses. Ao sabor de... Ainda bem que em Vieira do Minho, há uns anos esta parte, criou-se a moda no bom sentido da bicicleta, do cicloturismo. E esse pessoal, essa gente que gosta dessa atividade ao ar livre, está inclusivamente a consciencializar-se do quanto necessário é preservar a Serra da Cabreira, porque eles que vão para lá de bicicleta,
eles veem ao lado o inimigo. É uma perspectiva mais... Eles veem ao lado o inimigo. Armando, e em que estado estão os caminhos da Serra, se os compararmos com o estado em que se encontravam no tempo dos serviços florestais? Para só focar os aspectos positivos, que os serviços florestais, como sabemos, tiveram aspectos muito negativos. Mas aí está um problema, e eu perguntaria se de facto, objetivamente, se nós, o município todo, nós os vieirenses, se de facto não viramos as costas à Serra. Mas de algum modo há na própria administração central, chamemos assim, dificuldades criadas pela própria legislação. E já que falamos de baldios, aqui a zona do Gerês é também rica e mas isso é, muitos conflitos. Mas isso é uma constante, isso é uma constante dificuldade. Mas deixe-me só dizer, o que acontece é que há a utilização daquilo que é terreno comum, baldio, está a ser dificultada por normas que vêm de cima. E que muitas vezes são feitas sem ouvir as pessoas no local. Porque a questão é esta, e já vem de há muitos anos. Quando a administração central em Lisboa começa a dar palpites sobre aquilo que nós devemos ou não devemos fazer sobre um terreno que está à nossa porta, que é o nosso usufruto, e depois temos que receber ordens de cima, de gente, como estava a dizer o Zé Luís, que nem sequer conhece. Eu sempre fui um crítico em relação à nomeação dos diretores do Parque Nacional da Peneda Gerês. Porque são nomeados diretores que nem conhecem onde fica o parque. E quando conhecem onde fica a sede, que fica em Braga. Não conhecem, a maior parte do parque. Temos o caso de Verdeminho, que a gestão com a Serra da Cabreira, que existe, com a Serra da Cabreira tem acontecido o mesmo. Tem um gestor que vem cá periodicamente visitar. Em que não conhece as mais-valias, as potencialidades que a Serra pode dar, e depois caímos naquilo que temos atualmente, que é uma serra totalmente desaproveitada, sem acessos, com o património destruído, as casas florestais destruídas, ou a maior parte destruída, ao abandono, e sem deixarem sequer a oportunidade a quem quer reconstruí-las de as poder reconstruir, mas não foram. A maior parte não foi entregue, ainda continua destruída. A questão dos caminhos, como já foi referido, a questão mesmo do património arqueológico, os estudos realmente estão feitos, o Atlas da Fauna e Flora da Serra da Cabreira está feito, o estudo da Universidade do Minho com o levantamento do património arqueológico está feito. Nós temos um património... na página do município. Sim, nós temos um património muito, muito valioso e que poderíamos aproveitar em termos económicos. Não é só a serra, quando falamos em madeira, quando falamos em floresta, mas é a serra, como já foi dito, como potencial turístico, como um potencial ambiental que pode servir para as... Não te parece que essa questão, acho que é importante, a questão da legitimidade da gestão da serra, não vos parece que de facto continua a haver uma anarquia relativamente a quem manda na serra? É claro que nós temos aqui uma lista de conselhos diretivos e juntas de freguesia, e dá a impressão de que são os conselhos diretivos, que a responsabilidade pelo estado catastrófico, de calamidade em que se encontra a nossa serra totalmente desflorestada. A nossa serra está cadavérica. Se olharmos para a serra, nós só vemos pedras. E não se tem feito Ora bem, e nós poderíamos dizer assim. Se lembramos José Carlos Alves Vieira, também ele fala nessa altura que os incêndios deixavam a serra careca, dizíamos nós hoje. Portanto, não foi assim esta palavra que ele utilizou. Claro, mas esta questão, para mim, esta questão é muito importante. Porque, por exemplo... penso eu que é inadmissível, é absurdo o estado em que se encontram as antigas casas dos guardas florestais. Como é que é possível? Como é que um povo se pode conformar com aquela situação, como aquela que eu vi de vacas e burros, cavalos, dentro das casas florestais? Ora bem,
A Não é que propriedade. nós tivemos aqui notícia de várias tentativas feitas por várias Claro. freguesias Exatamente, nesse sentido, e não se conseguiu. E Ora, esbarraram sempre com o mas isto mesmo é por isso que eu obstáculo. acho que devia haver um clamor e um E passou vários governos, levantamento, um clamor e um levantamento para resolver isto, porque isto é um absurdo, é uma afronta. E eu queria dar aqui um exemplo que se prende exatamente com a questão da gestão, da melhor gestão para o nosso património natural e para o nosso património construído. Dar o exemplo do Parque Florestal. Ora bem, e queria contrastar o estado em que se encontrava aqui há uns tempos o Parque Florestal e a situação, apesar de tudo, em que ele se encontra atualmente. E de que é que dependeu essa mudança? Eu estou a fazer uma observação assim muito, muito genérica e se calhar superficial, mas o que me parece é que esta redefinição da responsabilidade da gestão daquele espaço, esta redefinição, acho que foi proveitosa. Quantos mandatos levou a chegar aí? Pois. Ora bem, e essa, portanto, a morosidade da resolução desse problema prova bem, digamos, essa força absurda do centralismo. E, portanto, quando a gestão passou realmente para a comunidade, é que agora acontece o seguinte, é que os vieirenses, se virem o Parque Florestal em mau estado, têm onde ir protestar. E o responsável próximo. Tem o responsável próximo, não é? E o responsável próximo também tem que ter alguma, digamos assim, tem que ter alguma responsabilidade. Tem que sentir essa responsabilidade e certamente que se vai empenhar. Ora bem, este problema, se a nível do Parque Florestal, pelo menos teoricamente, está, parece-nos bem resolvido e, portanto, com potencialidades, com possibilidade de valorizar muito aquele espaço. Só faltará recuperar por inteiro a propriedade. Exatamente, voltar a ser um ex-libris. A mesma questão podíamos pôr relativamente aos caminhos da serra e às casas florestais e à florestação. Porque, repare, eu vi que as escolas, e muito bem, as escolas promovem campanhas de sensibilização e levam os meninos a plantar árvores, etc, etc. Isto é muito bonito, é pedagógico e é de louvar. Mas eu devo dizer que isto é inconsequente e inócuo pelo seguinte, é que vão plantar lá uma árvorezinha, mas é que depois não há uma estrutura, não há um sistema que suporte e daí ser essas iniciativas. aquela gestão sustentável que há bocadinho falámos e que tem que ser partilhada por todos, por estes conselhos diretivos de baldios e pelas juntas de freguesia, porque tem que ser com a ajuda de todos, porque não é um ou dois ou três que vão fazer, mas em conjunto, e criar essas condições para que não seja só hoje retirarmos ou podermos vender a madeira que foi plantada há não sei quantos anos e que hoje até faz falta o dinheiro que vem dessa madeira para as populações, mas também deixar... E é um dos objetivos das plantações, não é? Pois, mas devia ser, julgo eu, talvez o aspecto mais negativo, pelo menos à primeira vista, que eu encontro nesta gestão deste terreno baldio, ou deste terreno comunitário, é que o corte ou a extensão de terra em que há corte de madeira é maior do que aquela terra em que há plantação de novas... Isso tem a ver, e passamos já... Agora, poderemos, certamente que há explicações, os incêndios, os animais também dão cabo das novas plantações, mas tudo isto tem que ser feito partilhando com todos e com uma gestão... Mas a gestão, já agora vamos tentar encontrar respostas, a gestão deve ser como? No levantamento que fizemos, encontramos aproximadamente 50% dos 26 baldios identificados no Conselho, aproximadamente 50% são por Conselhos Diretivos de Baldios e 50% de juntas de freguesia. Evidentemente que isso traz benefícios económicos,
Porque, tanto quanto também consegui saber, há conselhos diretivos de baldios que têm um orçamento por força das receitas adquiridas, inclusivamente ultimamente com a implantação das torres eólicas, que são muitas vezes superiores às das juntas de freguesia, ao orçamento anual da junta de freguesia. O orçamento anual de alguns conselhos diretivos de baldios é superior em muito ao da respectiva junta de freguesia. E agora pergunta-se... Como gerir isto? Sim, Juntas de freguesia, baldios, municípios... E que florestação bem, fazem, Zé Luís? E que florestação fazem? Conhecemos também alguns projetos de florestação, alguns também eu acho que... com alguns defeitos, com alguns erros. Mas neste caso que nós estamos aqui a referir e pelas nossas intervenções de uma forma bastante crítica e até a lamentar. Repare, no fundo, o que é necessário é que se cumpra o espírito da lei dos baldios. Porque, repare, articular e compatibilizar os valores ecológicos, patrimoniais, o ordenamento e interesses vários com relevo para essas localidades. Isto significa que isto é um caso sério. E se é um caso sério, não se pode resumir a um grupo hermético, fechado, que se calhar ninguém conhece. Que muitas vezes conflitua. Há zonas em que o baldio conflitua com a junta de freguesia. Os conselhos diretivos e a junta de freguesia... 24 entidades. Repare, os conselhos diretivos e as juntas de freguesia que têm no seu espaço estes terrenos, estas propriedades comunitárias, eles prestam contas a quem? Aos conselhos, aos compartos. Aos compartos. Isso é o que diz a lei. Quer seja a junta de freguesia, quer seja o conselho diretivo. Pois havia todo... E os compartos são todo o povo. Havia todo o interesse que estes conselhos diretivos e que estas juntas de freguesia alargassem a equipa, porque só ganhariam com isto. Só ganhariam com isto em terem nesses espaços projetos turísticos, em terem alguém que os oriente no sentido dos valores ecológicos, na importância patrimonial, inclusive candidaturas que poderiam rentabilizar ainda mais esses espaços. Nós, em Vieira do Minho, o Conselho de Vieira do Minho tem tudo para ser um concelho viável e um concelho sustentável, porque nós temos 4 ou 5 espelhos de água. Nós temos uma Serra da Cabreira, temos o Espaço Verde, nós temos todo um património. Agora, nós não podemos ver. Vamos uma viagemzinha aí pela Europa, pelo estrangeiro, e nós vemos esses países que fazem, desculpando a expressão, das tripas coração para, do que não têm, conseguirem. E nós, o que temos, estamos a destruir. Em tempos, perderam-se em tempos... Ouvi hoje numa rádio uma ideia de que alguém pergunta a um holandês qual é a perspectiva dele. E ele disse: hoje comi camarão, amanhã queria comer lagosta. Exatamente. Mas nós, o que é que fazemos? Nós, as barragens, em tempos, roubaram-nos os melhores terrenos agrícolas. Agora, vemos as eólicas, onde por trás de muitos destes negócios estão os próprios conselhos diretivos e pessoas ligadas aos baldios, roubaram-nos as serras. Não, ainda não tanto. Não chegamos aí. Não há florestação, cortaram-se as árvores e o fogo queimou as árvores. Ficaram as pedras, ficaram as lajes. E as lajes agora também vão. E as lajes não dão pedra. As lajes não dão árvores, melhor dizendo. Não dão árvores, mas dão dinheiro. Dão dinheiro e dão pedra. Mas dão dinheiro. Mas não dão saúde ambiental, não dão sustentabilidade. Não dão. Mas e então, acho que era importante isso que estes... faz levar para a formação dos gestores. Exatamente. Estas pessoas, repare, estas pessoas que estão nos conselhos diretivos, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão a fazer o melhor. Sim, estão a fazer o melhor que podem, mas é capaz de não ser suficiente. Eles têm que ser... E cada um por si são apenas gestores reformular. Esta questão tem que ser, são apenas gestores económicos. Tem que ser apoiados. Tem que ser muitos deles sensibilizados para a importância e para a responsabilidade
de terem sob a sua tutela este património, E que é um todos eles para a património comunal. cooperação que é necessária entre... Mas sozinhos, é o que está a dizer o Carlos Alberto, eu penso que, de facto, estas 24, Mas tem, estas 24 entidades isoladas, lutando cada uma pela sua gestão do seu pequeno território, não vai conseguir. Vai conseguir. Os projetos que são necessários para a florestação têm que ultrapassar muito, têm um âmbito muito. É o que eu estou a dizer. Não, temos que pensar na Serra da Cabreira como um todo. E como um E temos de aproximar a cidade da Serra, isto é, como trazer os gestores nacionais a acompanharem mais de perto. Ou então darem mais autonomia. Isso é importante. Agora, ninguém como nós, que a maior parte nasceu na Serra ou perto da Serra, vive lá, conhece todos os caminhos, todos os cantinhos da Serra, se assim lhe quisermos chamar, e ninguém como esta gente para conseguir fazer esta gestão e para valorizar esta serra. Agora, conforme o professor Armando estava a dizer, e muito bem, é necessário também às vezes colher outras ideias, estar atento também a outras possibilidades, não olharmos só para aquele meia dúzia, o centena e meia de hectares, e só pensarmos naquele bocadinho que é nosso. E rivalizar às vezes dentro da própria freguesia. Sim, e depois vemos que há freguesias com 4 conselhos diretivos de baldios, e cada um vai puxar para si, não vai... E, em alguns casos, com situações que tiveram de ser dirimidas em tribunal. Eu queria só dizer que a solução, ou parte da solução para este problema, passa necessariamente pelo poder autárquico, pelo poder local. Nós sabemos quanto o poder central estão condicionados e estão a fugir às suas responsabilidades. Florestais, por exemplo, sim, é um exemplo. Veja-se que esta desconcentração do poder central acaba por ser não uma descentralização, mas uma desconcentração. Mas recentemente tivemos aqui um caso que foi discutido e foi posto no nosso órgão deliberativo municipal por um grupo de cidadãos que conseguiu levar uma questão de um corte ali na zona do Turio, e recebeu da parte do município a impotência, digamos, o sinal ou a marca da impotência de poder por si só poder intervir. porque no sentido de tentar evitar. O Estado é que portanto, há que, de facto, fazer perceber lá em baixo, digamos, que aqui em cima há problemas que são... O poder local, as autarquias estão associadas a um órgão poderoso que é a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Queiram eles, queira a Associação Nacional de Municípios Portugueses empenhar-se nesta problemática, e as coisas vão para a frente. Mas só alterando a lei, porque o Estado há um acordo. Vejam agora o caso do IMI. A Associação Nacional de Municípios Portugueses mexeu-se, e de certeza que vai haver alterações. Repare, este assunto que nós estamos aqui a discutir, vou fazer um apelo à vossa memória. Foi a ideia central do meu discurso quando tomei posse no segundo mandato como Presidente da Assembleia Municipal. Façam o favor de ler essa minha intervenção, onde eu, em mais de 50% da minha intervenção, eu fazia apelo à Serra da Cabreira e ao Estado em que agora para concluir. Mas o certo é que também... Gostava de ouvir a vossa pergunta. Se o rally deixou de passar pela Serra, não pensam que isso... Passa pela Serra, mas agora Alcatroada, na cidade de Alcatroada. Mas, por exemplo, noutros tempos passava ali fazia em terra batida. Pelos Anjos, vinha pela Serra. Deixou de fazer. Isso não é um sinal de que o município vira as costas à Serra? Esse exemplo. Isso tem outras questões relacionadas com o rally, e eu já escrevi sobre isso. Eu gosto do desporto e apoio o rally. Agora,
há é que terem atenção a determinadas situações. E as pessoas não têm culpa nenhuma de viverem numa aldeia onde passa o rally. E o rally não tem que incomodar nem importunar as pessoas, como está a acontecer neste momento com a deslocação da serra para a passagem no centro das aldeias. Isso é que, tal e qual como eu costumo dizer, que nós não temos... Sim, mas... E há grandes rallies. Há grandes rallies, Rally de Itália, Rally da Acrópole, que também tem uma classificativa por outra a passar na... Sim, mas são outras condições. São outras condições. Pois é que enquanto que havia a passagem, havia esse cuidado também de manter esses... Essa é a razão porque deixou de haver o rally. Foi o mau estado das estradas. E vamos concluir... relativamente a este tema dos baldios, em 10 segundos. Concluir... Não vamos concluir que dissemos tudo. Exatamente. E nós, perdoem-nos muitas das pessoas que nos estão a ouvir, que nós se calhar estamos a falar mais com o coração e com a emoção, mas também o que será da razão, se não houver um bocado de coração e de emoção. E algo de razão há nisto tudo. Para concluir, eu quero afirmar que todos estes conselhos diretivos de baldios e aqueles que são geridos pelas juntas de freguesia têm feito um trabalho bom e certamente têm feito muita coisa em prol da serra. Agora, ainda não chegou. E se calhar algumas dessas coisas não são feitas porque não têm possibilidade, outras se calhar porque não está... apoio técnico no alguns atos e sensibilização. Essencialmente. Eu quero dizer o seguinte, que se nós queremos valorizar o nosso concelho, temos que nos voltar coletivamente para a serra. Voltar-nos para a serra. Um imperativo. É um imperativo. A serra é um imperativo. Voltar o nosso concelho para a serra. Sem esquecer as albufeiras. Exatamente, sem Claro. esquecer as albufeiras. Mas tudo E cuidar da organização, da gestão do espaço e do combate aos incêndios. Porque essa era outra questão. Porque é que há uma falha? Porque é que há... não é por boa vontade, por falta de boa vontade daqueles que têm a responsabilidade, mas há alguma coisa falha para que a eficiência no combate aos incêndios não seja tão eficaz. Nós E não é por responsabilidade dos bombeiros. Não é por responsabilidade dos bombeiros. Claro. Não é por isso. Há outras causas. Conjunto de causas. Mas também, só para rematar, não basta passar o título da propriedade agora para nós. Agora nós somos os gestores da serra e a serra é nossa. Não, também é preciso assumir a responsabilidade. Ora, é que não é, neste momento, dá a impressão que se passa a responsabilidade e mais nada. O resto não é só receber os impostos lá em Lisboa, também há que os distribuir por quem gere aquilo que é público. Foi uma primeira abordagem deste tema dos baldios que, como se vê, interessa particularmente a Vieira do Minho, que é onde nos situamos, mas que interessa sobretudo na região norte. Tivemos mais uma vez a presença de Armando Ferreira, Carlos Alberto Gonçalves e José Marcos Fernandes, a quem agradeço mais esta visita e este encontro. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana, 2 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.